Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de francês básico. Essa aula é a continuidade do curso da primeira parte, né? Então, hoje nós vamos falar, conforme eu havia combinado com vocês no vídeo anterior, falar do bairro, falar da cidade, aprender a fazer perguntas diretas, né? Perguntar, responder, dar uma explicação, artigos definidos e indefinidos, indicar a sua localização, perguntar um caminho e também enviar um e-mail, tá bom? Esse aqui é o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Então, sem mais delongas, nós seguiremos hoje ainda utilizando o Alter Ego. Então, para quem ainda não baixou o método, né, pode assistir os vídeos anteriores e baixar o método para ficar mais fácil e seguir essas atividades. Então, no Alter Ego, nós vamos trabalhar hoje o dossiê 2, que se chama Ici, Ailleurs, praticamente a primeira lição, né, Le quartier à la parole. É uma lição na qual nós vamos discutir, aprender sobre o bairro, a cidade. Eu vou dar algumas indicações aqui para vocês, tá? Então, na página 34, na primeira lição, aqui, eu não sei se vocês viram as aulas anteriores, mas se não, podem recuperar, né? Esse método, ele traz, assim, cenas de situações cotidianas, né? Eu não posso reproduzir o áudio porque o livro, como eu já informei anteriormente, ele ainda é vendável. Mas aí quando você baixar o método, né, tem como baixar e também os áudios, então fica fácil para você seguir as lições depois, tá? Então nessa lição, a lição Parler de son quartier, de sa ville, là vous avez un magasin, c'est un magasin qui s'appelle Citémag. Et là, vous pouvez regarder une petite reportage avec une question. Vous aimez votre quartier? Quel est votre endroit préféré? Et là, vous avez des photos, par exemple, en café, en marché, numéro 2, le numéro 3, un restaurant. Le 5e, c'est une église. Et aussi encore d'une place, à la 4e. Bem ao lado, vocês podem ouvir o áudio, né? Todos os exercícios que tem esse fonezinho indica que tem um áudio. Então, é uma enquete, né? E aqui você vai, ao ouvir esse exercício, você tem como recuperar informações de perguntar qual é o lugar preferido seu na cidade. Então, como nós não vamos reproduzir o áudio, eu vou marcar para vocês aqui as interrogações diretas para você fazer essa pergunta. Então, diz assim: Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Então, que lugar é esse, né, que você prefere? Você tem um lugar preferido no seu bairro? E a partir dessa questão, você começa a localizar esses espaços présentés dans le photo. Par exemple, le café au Père Tranquille. Il a aussi une place, c'est juste la place de la République. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Voilà, une église qui s'appelle Sainte-Marie, et aussi un restaurant. Então, nessa lição, facilmente você vai encontrar os nomes, os substantivos para você dizer os lugares que você prefere. E aí o exercício aqui é bem simples, é você ouvir o áudio, fazer a leitura dessa página da lição, que seria uma revista, por exemplo, né? E associar essas imagens a um pequeno texto aqui, né? Então, depois que você ouve esse áudio, você tem que marcar que tipo de lugares são esses. Eu aconselho vocês, ao fazer essa leitura, procurar o vocabulário. Essa é uma lição assim que ela traz bastante vocabulário e pode ajudar muito na interpretação de texto. Eu vou fazer aqui um pequeno vocabulário e vou pedir que vocês acompanhem comigo, ok? La 12e question, le personne parle de quel lieu? Attention, un hôtel,
un hôtel, un marché, un café, une église, une place, un cinéma, deux ailes, un restaurant. Récapitulatif, un hôtel, un marché, un café, une église, une place, un cinéma, deux ailes, um restaurant. Então, como é que eu pergunto para uma pessoa qual o lugar dela preferido no bairro? Qual o lugar preferido na cidade? A pergunta é direta. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? E aí, quando você tem a resposta para você usar a fórmula de resposta, é uma expressão que nós já estudamos, né? É a expressão il y a, formada com o verbo avoir, e ela é justamente utilizada para indicar o que tem, né? É uma expressão idiomática. Então, veja, quando você pergunta, vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Você pode facilmente substituir essa informação. Olha aqui o nosso corretorzinho, né? Vamos logo aqui para ajudar na correção. Já passamos aqui para a língua francesa e assim imediatamente fica mais fácil fazermos a correção, assim como a acentuação, né? Então, a pergunta direta. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Se você for perguntar pela cidade, vous avez un endroit préféré dans votre ville? Vous avez un endroit préféré dans votre pays? Ou seja, né? Você tem um lugar preferido no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Lembrando que essa fórmula que nós estamos utilizando é uma forma que usa de um recurso formal, né? Vale destacar que nós estamos usando aqui o vous avez. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Vous avez un endroit préféré dans votre ville? Vous avez un endroit préféré dans votre pays? E a partir disso, como é que você vai responder? Oui, basicamente. Non. Mas se utiliza oui, oui, e aí você usa aquela técnica que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Quando você estiver se sentindo inseguro para fazer uma pergunta, para dar uma resposta a uma pergunta em língua francesa, é muito comum você retomar o sujeito. E ao retomar o sujeito, a questão fica muito mais fácil. Por exemplo, vous avez un endroit préféré dans votre quartier? Oui, dans mon quartier. E aí entra a expressão que nós já aprendemos, né? Il y a, vou destacar aqui, ó, que é a expressão que nós utilizamos para dizer o que tem e se constrói com o verbo avoir, que é o verbo ter. Então, você vai dizer, oui, dans mon quartier, il y a un restaurant que j'aime beaucoup. E aí você pode, já sabe, né, quais são os verbos que você utiliza para dizer a sua preferência. Então, você pode dizer que j'aime beaucoup. Il y a un restaurant que j'adore. Veja. Il y a un restaurant que j'aime, que j'adore. E você vai utilizar também para fazer vocabulário, né? São vários os nomes aqui que podem nos ajudar. Un restaurant, un cinéma, un marché,
Lá na lição, vocês podem voltar à lição e dar uma pausa, ir até a TV5 Dictionnaire, né? E consultar os significados. É até bom para você aprender quais desses substantivos são masculinos ou femininos. Então, dans mon quartier, dans ma ville, você pode também dizer. Ou você pode fazer também essa pergunta de forma direta, né? Sem utilizar a formalidade, se você tem um pouco mais de intimidade com a pessoa. Tu as un endroit préféré dans votre ville? Tu as un endroit préféré dans votre ville? Oui. Você pode simplesmente escrever oui. J'aime beaucoup. Ou j'adore, simplesmente. E dizer o lugar que você gosta. Um excelente exercício que serve para fixação desse conteúdo é você mesmo indicar os lugares da sua preferência. Então, em uma folha de papel, você reescreve essa frase. Vous avez un endroit préféré dans votre quartier? E você mesmo responde ou pergunta a uma outra pessoa, né? Tu as un endroit préféré dans ton... Desculpa, eu escrevi errado. Dans ta ville, porque se você usa aqui o tu, que é um sentido mais formal, é importante também que esse pronome possessivo ele também esteja de acordo. Tu tens um lugar preferido na tua cidade? Ó, tu tens na tua cidade? Então, tu as un endroit préféré dans ta ville? Tu as un endroit préféré dans ton quartier? Vou repetir aqui, ó. Tu as un endroit préféré dans ton quartier? Nesse caso, ville, porta destacar, né, que é feminino. Então, você vai usar aqui o possessivo feminino, ta ville. Mas aí, se a palavra for masculina, e aí você deve utilizar também o masculino. Ton quartier. Tu as un endroit préféré dans ta ville? Tu as un endroit préféré dans ton quartier? Aí você pode responder oui, j'aime beaucoup, ou j'aime, ou j'adore. Ou você pode também dizer, utilizando o verbo avoir. J'ai un bar. J'ai un bar près de chez moi. E a partir do seu gosto mesmo, você passa a responder essa questão. Fica mais fácil, inclusive, para você assimilar o vocabulário. Basicamente, nesse exercício, você deve recuperar as fotos, né, analisar essas fotos e associar quais dessas fotos podem ser identificadas na entrevista, que são faladas aqui e mostradas também nas imagens. Então, na página 35, nós temos aquele point long, que é aquela chamada de explicação gramatical, les articles pour nommer les lieux dans la ville. Então, é importante destacar aqui a parte gramatical, que é a seguinte, quando você... Isso é muito parecido com o nosso idioma. Quando você trata de um lugar específico, você utiliza os artigos indefinidos. Agora, a partir do momento que você nomeia esses lugares, você passa a usar o artigo definido. Então, nós vamos olhar aqui rapidamente, só para lembrar, né, desses artigos, quais sejam os artigos, les articles définis. Então, eu tenho le masculin, la féminin, et l'apostrophe pour les mots qui commencent par voyelle OH, muet, et le pluriel.
Então, é importante a gente não perder de vista, né? Le masculin, la féminin, L apóstrofe, por todas as palavras que começam com vogal ou H mudo, então não importa se a palavra é masculina ou feminina. E notando sempre que o plural ele só tem uma forma, le. Então não importa se a palavra é masculina ou feminina, ela sempre vai fazer o plural da mesma forma, com uma única forma. Então, se você especifica o lugar, e você deve usar o artigo definido. Então, por exemplo, se eu pergunto aqui, tu as un endroit préféré dans ton quartier? E aí você diz assim, oui, le café au parc. Então, você está especificando, não é qualquer café, é o café au parc. Então, nesse caso, você deve utilizar certamente o pronome definido. Se o lugar for plural, plural. Se começar com vogal ou H, você usa L apóstrofe. Se for feminino, feminino. Vamos ver aqui na lição. Les articles pour nommer le lieu délié dans la ville. Attention. Dans les quartiers, il y a. Dans les quartiers, il y a un café, une église, une place, deux ailes. Perceba, aqui nós temos o indefinido. Recapitulando os indefinidos, en masculin, in féminin e de pluriel. Recapitulatif, en masculin, in féminin, de pluriel. Então, quando você não tem a especificidade, dans les quartiers, il y a un café, une église, une place, deux ailes. Perceba, o nome está no plural, então acordo do plural. Substantivo feminino, artigo feminino. Substantivo masculino, artigo masculino. E aí, para eu dar nome a esses lugares, eu vou especificar. Então, nesse caso, você vai utilizar os pronomes, os artigos definidos. Le, la, l'apostrophe e le pluriel. Atenção. C'est le café au père tranquille. Então, eu deixo de dizer um café e passo a dizer le café au père tranquille, porque eu especifico qual é o café. C'est l'église Sainte-Marie. C'est la place de la République. E ce sont les ailes Saint-Martin. Então, nesse contexto, você tem também uma definição que pode ajudar a gente a fixar. On utilise les articles indéfinis, en, in, de, pour donner une information non précise. On utilise les articles définis, le, la, l'apostrophe et le, pour donner une information précise. Veja, a regra gramatical descrita no point long da forma mais simplificada. Nessa lição, você tem aqui um mapinha, né, da cidade com o nome de alguns lugares que a gente pode fixar. Eu aconselho vocês, novamente, dar uma pausa nesse vídeo, procurar o TV5 Dictionnaire e identificar esses nomes. Eu vou fazer a leitura e vocês, obviamente, podem repetir junto comigo. Par exemple, marché des écoles. Marché des écoles. Place Morand. École maternelle. École primaire.
la banque, les restaurants, le cinéma, la place de la République, la mairie, l'hôtel, les cafés au père tranquille, l'hôtel Beau séjour, Square de la Liberté, les supermarchés, le Zaï, Saint-Martin, l'hôpital, le théâtre, la pâtisserie, l'église Sainte-Marie. Observem, todos esses lugares podem ser substituídos por informações da própria cidade de vocês. Fica muito mais fácil para recuperar esses sentidos. E principalmente o vocabulário. Então, para ajudar, na verdade, a gente a se localizar, tem aqui um aide-mémoire bem bonitinho, com os desenhinhos aqui indicando a localização. Então, eu vou pedir que vocês ouçam essa localização e também façam as anotações correspondentes. Regardez là. Divin, il est divin. Derrière, dans, sous, sur, à côté des, près des, loin des, en face de. Então, veja, algumas vezes essa localização ela fica mais fácil quando você vai explicar o lugar onde você está. Então, você vai usar assim, eu estou na frente da igreja, eu estou do lado do supermercado, eu estou dentro do restaurante, eu estou ao lado, eu estou próximo da prefeitura. Esse vocabulário você vai usar diretamente para se localizar. Aqui ainda na página 35 tem um point longue que indica os artigos quando eles apresentam-se de forma contraída. Como é que funciona isso? Por exemplo, o artigo contraído. Complété avec de la, du, i, de et l'apostrophe. Le théâtre. Attention, théâtre, c'est un mot masculin. À côté du théâtre. Por quê? Porque théâtre é masculino. E para eu dizer ao lado de, eu não posso dizer le théâtre est à côté du théâtre. Então, eu faço a contração. O de e o a. Eu vou colocar aqui no Word. Le théâtre. Olha. À côté. Opa. À côté de. Essa é a expressão ao lado de, certo? Ao lado de. Então, se é ao lado do cinema, o cinema é masculino. Nesse caso, então, eu vou escrever a expressão contraída. À côté du cinéma. O que viria a ser esse du? Seria o de, que faz parte da expressão à côté de, mais o le masculino, do artigo masculino da palavra cinéma. Por esse motivo, eu vou utilizar du.
Então, a regra é bem simples. Les théâtres à côté du théâtre. La banque. La banque, c'est un mot féminin. Alors, près de la banque. Regardez là. Près de, qui est próximo de. La banque. La banque é uma palavra La banque é uma palavra feminina. Então, próximo de la banque, nesse caso eu mantenho de. Près. Vamos lá. Près de la banque. Nesse caso, nós mantemos a preposição e o artigo feminino, né? Não é preciso contrair. Então, vejamos. L'hôtel. En face de l'hôtel, les écoles. À côté des écoles. Na página 36, você tem um pequeno texto. Demander e donner une explication. Então, o que nós vamos aprender aqui? Como é que eu faço uma pergunta direta e como é que eu dou a resposta? Então, normalmente a fórmula que é utilizada para você fazer a pergunta é justamente o pourquoi. Pourquoi aimez-vous cet endroit? E aí você tem as pequenas entrevistas aqui. Alissa, parce qu'il y a de tout, de légumes, de fruits exotiques, de vêtements. En plus, les commerçants sont très sympathiques. Le samedi, je fais mes courses là-bas avec plaisir. Vincent, parce que je retrouve mes copains là-bas tous les après-midi pour faire du rolê, pour discuter après le lycée, c'est notre lieu de rencontre. Então, todas as vezes que você for fazer uma pergunta, essa pergunta sempre vai começar com um pourquoi e sempre vai encerrar com um ponto de interrogação. E a resposta sempre vai começar com parce que. Nesse caso aqui, observe que aparece contraído, o parce que já contraído com a expressão il y a, porque tem de tudo. E aí aparece contraído por quê? Termina com vogal e o sujeito também segue uma vogal. Então, cai uma vogal e junta todo mundo. Parce qu'il y a de tout, de légumes, de fruits exotiques, de vêtements, ou sinon, parce que je retrouve mes copains là-bas. Então, no aide-mémoire, ele coloca bem facinho aqui, ó, demander, donner une explication, para você perguntar por que você gosta desse lugar. Pourquoi aimez-vous cet endroit? E sempre a resposta, parce que les commerçants sont très sympathiques. Pergunta, pourquoi? E resposta, parce que. Ok? Aí tem algumas questões aqui, mas dessas questões eu vou destacar para vocês a 8ª questão. Vous participez au forum de www.citemag.com et vous envoyez votre témoignage. Então, você tem aqui, imaginando, né, hipoteticamente, que tem um site dessa revista, que é a Citemag, lá da lição. E eles criaram um fórum na internet que pergunta: Vous avez un endroit préféré dans votre quartier ou dans votre ville? Écrivez et envoyez votre témoignage, indiquez quel endroit vous préférez, où il se trouve e expliquez pourquoi vous l'aimez. Então, aqui, o que eu sugiro? Se vocês quiserem, inclusive, podem responder para o meu e-mail, não tem problema nenhum, tá? Qual o objetivo? Você responder qual o lugar preferido na sua cidade. Quais são as obrigações? Écrivez et envoyez votre témoignage. Indiquez quel endroit.
ou seja, você vai ter que nomear o lugar, un restaurant, un cinéma, le zaï, le marché, la mairie, la place, l'église. E aí você vai ter que fixar esse vocabulário, dizer aonde ele se localiza, où ele se trouve. E aí como é que você vai responder isso aqui, ó? Você vai dizer qual é o lugar, vou dar um exemplo aqui. Você vai usar o j'aime ou j'adore, para você dizer o que você gosta. J'aime beaucoup ou j'adore cet endroit. J'aime beaucoup le café de la place, par exemple. J'aime beaucoup le café de la place de la République. Você tem que dizer se você gosta, você tem que dizer o nome do lugar e você vai dizer onde ele se localiza. Como é que você vai dizer isso? Il se trouve au centre-ville. Il se trouve au centre-ville. E você vai também dizer por que é que você gosta. J'aime beaucoup le café de la place de la République. Il se trouve au centre-ville. J'adore cet endroit parce que, e aí você vai usar o adjetivo explicativo, né? Parce que il y a du gâteau au chocolat, por exemplo, né? Você vai dizer por que você gosta desse lugar e por que você gosta. Aí vamos fazer a correção aqui da palavra gâteau, parce qu'il y a des gâteaux, pluriel, au chocolat, centre-ville, parce qu'il y a de gâteaux au chocolat. Se vocês quiserem fazer o exercício e enviar para o meu e-mail, para eu fazer a correção também, não tem problema, pode mandar. Agora é claro que vocês vão fazer com as explicações e as informações de vocês. Na página 37 desse método do Alter Ego, você tem um plan de la ville de Paris. Na verdade, aqui, como eu falei desde o início, essa é uma lição assim muito mais ligada ao vocabulário. E aqui há várias referências a um vocabulário que a gente ouve sempre de Paris, mas nem sempre sabe pronunciar. Então, eu vou fazer aqui com vocês e vocês podem repetir ao final. Voilà. La porte de la chapelle, la basilique du Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, les musées du Louvre, des tours de la Défense, les bois de Bologne, la tour Eiffel, la tour Montparnasse, le jardin du Luxembourg, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le cimetière du Père-Lachaise, la porte d'Ivry, la porte des Vanves e le parque Montsouris, ok? Unicamente vocabulário. Seria legal depois, para um exercício de fixação, se vocês digitarem esses nomes, né, e verificar esses lugares mesmo para reconhecerem. Ao final dessa lição, tem um exercício, como eu falei, do SEXercer, né, uma espécie de síntese que traz mais vocabulário para vocês montarem, completar e dar a localização, ok? Para que nosso vídeo não fique muito longo, eu gostaria de indicar para vocês um exercício
alguns exercícios, na verdade, que vocês já conhecem, né? Eu sempre termino a aula indicando um exercício. Então, nós continuamos seguindo o Le Point du Fleu, e lá você vai digitar se localiser, e vai aparecer, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, cada uma dessas linhas é um exercício. Então, eu escolhi aqui alguns para mostrar para vocês sobre esse vocabulário. O primeiro é um J'aime les Français, que é um blog. A lição é uma lição bem determinada, tem até um PDF que pode ajudá-los, com frases diretas para você fazer perguntas diretas sobre o seu lugar, né? Ou para perguntar e dizer o lugar aonde você está. Regardez lá. Demandez le chemin. Então, todas as vezes que você for entrar em contato com a pessoa, é importante sempre o pardon ou excusez-moi e dizer o que você está procurando. Je cherche la gare. O verbo chercher nós já conhecemos, né? O verbo chercher, ele é o verbo procurar. Como nós já aprendemos os verbos regulares, né? Fica bem fácil de identificar qual é a pronúncia dele, a conjugação, porque nós já entendemos, né, que um verbo regular, ele apresenta uma desinência, basta ver o vídeo anterior, né, fixa. Então, se eu aprendi aquela desinência, eu com certeza vou conseguir conjugar esse verbo. Excusez-moi, je cherche la gare. Então, para eu fazer uma pergunta direta, où est la pharmacie? Où est la pharmacie? Où est la pharmacie? Comment on va à la mairie? Il y a un hôtel près d'ici. Vous connaissez une banque près d'ici? Où se trouve la patinoire? Pouvez-vous me dire où est la bibliothèque? La rue Meulière, s'il vous plaît. Pour aller au cinéma, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame, je cherche la place Napoléon. Pardon, madame, vous savez où je peux trouver un restaurant? Então, veja, todas as vezes que você vai fazer pergunta direta para tentar se localizar, você sempre vai utilizar as expressões como excusez-moi, pardon, pardon, madame, pardon, monsieur, pardon, mademoiselle. Comment? Est-ce qu'il y a un hôtel près d'ici? Il y a un hôtel près d'ici. Où est la pharmacie? Então, todas essas fórmulas são fórmulas que você pode utilizar fazendo perguntas diretas. O que é bem legal desse site aqui é que você pode também indicar o caminho, né? Por exemplo, para dizer para a pessoa dobrar à esquerda, seguir em frente, dobrar à direita, à gauche, tout droit, à droite, la première, à gauche, au bout de la rue, la première, à droite. Se você for olhar essas indicações, as setas correspondem à indicação. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, para a gente não se prender muito à tradução. Quando você está estudando de forma online, isso às vezes é necessário, até mesmo para você ter certeza que o que você está aprendendo está sendo fixado. Então, eu vou fazer aqui e vou pedir para que vocês façam na sequência. À gauche, tout droit, à droite. Nem precisa de tradução, tá? La première rue à gauche. Au bout de la rue. La première à droite. En face des. Devant. Derrière. Entre. Au coin de la rue. Jusqu'au. Então, essa tabelinha aqui, eu não vou fazer tradução. Se vocês quiserem pausar o vídeo, procurar os significados e anotar, é bem mais interessante, tá bom? Près de, loin de,
Près, loin de, à côté de. E ainda tem os verbos que vão nos ajudar a indicar, digamos assim, esses deslocamentos, né? Quais sejam? O verbo aller, que é o verbo ir, continuer, continuar, seguir, passer, tourner, dobrar, prendre, pegar ou tomar, traverser, remonter, redescendre, retourner en arrière, atravessar, subir, descer, retourner en arrière. É importante lembrar que os verbos, sobretudo esses verbos que indicam deslocamento, né? Eles vão aparecer, por exemplo, o verbo monter é o verbo subir, remonter, quer dizer que você subiu e vai subir de novo. Então, o re antes do verbo vai indicar esse deslocamento, essa repetição. Nesse mesmo site tem um monte de exercícios assim bem simples, intitulados Se diriger dans la ville. Então, cada uma dessas linhas aqui vocês podem procurar, por exemplo, para fazer exercícios online. Tem alguns que são com diálogos formais e informais. Esse daqui dá até para né? Então, você pode ouvir quantas vezes for necessário, dá para até fazer o diálogo com uma outra pessoa. S'il te plaît, comment je peux aller au cinéma? Observa que aqui já é um diálogo mais informal. E aí você tem a opção de ouvir esse diálogo novamente, quantas vezes for necessário, né, para você fazer a pronúncia de forma correta. Eu indico que ao fazer esse exercício, eu vou colocar os links dele disponível, né? Ao fazer esse exercício, você também reescreva esses diálogos e, se puder fazer com outra pessoa, melhor ainda, quantas vezes forem necessárias, né? Porque quando você reescreve, você ainda tem a opção de fixar mais esse conteúdo, ok? Há também um exercício sobre as preposições. Nesse caso, eu relacionei para ficar mais fácil 2 vídeos maravilhosos e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um canal que se chama Mademoiselle Catherine. Ce sont des capsules vidéo sur les propositions de lieu. Capsule seria assim, pequenos vídeos informativos, bem descritivos, bem legais, bem divertidos, né? Que vocês podem acessar, ouvir quantas vezes forem necessário. Eles têm legendas, são bem interessantes, né? Um outro site que eu gostaria de... Um outro canal, na verdade, que eu gostaria é o Français Immersion. O Français Immersion é um site que eu gosto bastante também, né? Porque é um professor, é um site de um professor também, são vídeos curtos, eu vou colocar também na plataforma para que vocês possam assistir depois tranquilamente. Então, na nossa aula de hoje, os vídeos que estão indicados para fazer o exercício, eles compreendem sobre você localizar, né? Pedir a sua localização. Inclusive, a localização nós vamos continuar ainda no próximo vídeo, trabalhar as preposições de lugar e também perguntar o caminho. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem encaminhar para o meu e-mail, fiquem à vontade. Muito obrigada e até a próxima aula.